Na Rádio Capital, a voz da mulher, com sua amiga Cíntia. 4h34 aqui na capital. Agora no programa da Cíntia, Matéria Especial. Na nossa matéria especial de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante que interessa muito a você, mulher. Quantas das minhas amigas já ouviram falar em endometriose? Sabia que essa doença pode afetar a sua fertilidade? Você que sofre de dores na relação sexual, de repente você pode estar sofrendo aí de endometriose. Na linha para falar conosco, para falar um pouquinho com a gente a respeito da endometriose, a doutora Flávia Fairbanks, é isso mesmo? Ela que é médica, ginecologista, obstetrícia do Hospital das Clínicas, pós-graduada em ginecologia, nos setores de endometriose e sexualidade humana. Boa tarde, doutora Flávia. Boa tarde, Cíntia. Olha, é um prazer falar com a senhora. Muito obrigada desde já, pelos seus esclarecimentos aqui para as nossas amigas, nesse assunto que interessa muito às mulheres. Obrigada a vocês pelo convite e a oportunidade. Doutora, primeiramente, o que é endometriose? Então, a endometriose é uma doença ginecológica benigna, que não deve ser confundida com câncer, Sim. E que leva a diversos sintomas que atrapalham muito a vida da mulher, principalmente cólicas menstruais muito fortes, dificuldade para engravidar, dores na relação sexual, dores para evacuar durante o período da menstruação. Então, ela é uma doença inflamatória que pode ter um caráter genético, pode ser hereditária, mas também pode ser um caso isolado na família. É uma doença benigna, porém com um comportamento bastante complicado. Ele atrapalha muito a vida da mulher. Ah, certo. Então, a causa pode ser genética, hereditária, ou às vezes, pode também não ser nada disso. E é muito relacionada também com o estresse, com vida moderna, falta de cuidados com a própria saúde. Tanto é que a enorme maioria das mulheres que desenvolvem endometriose são mulheres que moram nas cidades, nos centros urbanos, com vida mais estressante, mais perigosa. As mulheres do campo são abençoadas nesse sentido, não costumam ter muito esse problema. Olha só, então quer dizer que nós, mulheres da cidade, mulheres que lutamos aí pelos nossos direitos, conseguimos muitas coisas boas, mas também acabamos herdando essas coisas não tão boas, Exato, pagamos um preço meio alto em alguns aspectos. É verdade. Os sintomas mais comuns, doutora, dessa doença? Então, são as cólicas menstruais progressivamente mais fortes. Isso é importante porque, assim, às vezes quando a gente fala nesse aspecto, você fala, mas eu sinto cólica. Mas não é qualquer cólica. É uma cólica que cada mês vem mais forte. E cada mês os remédios funcionam menos e a pessoa vai limitando mais suas atividades, até que chega um momento em que fica insuportável. A pessoa passa a sofrer desesperadamente no período da menstruação. Aquilo vira um tormento mensal. E além dessas cólicas, ela pode ter outros sintomas. Então, os outros seriam a dificuldade para engravidar ou infertilidade, as dores na relação sexual, principalmente as dores tipo cólica, parece uma cólica lá no fundo. A pessoa, mesmo depois de ter terminado a relação, continua sentindo uma dor, um peso, uma cólica bem forte. Eventualmente, se a endometriose já tiver acometido o intestino, a paciente pode apresentar dores intensas para evacuar ou mesmo sangramento nas fezes no período menstrual. Isso também é bastante significativo e indica que possa ter um comprometimento até mesmo do intestino. Às vezes a paciente tem esses mesmos sintomas em relação à parte urinária, então dores fortes para urinar ou sangramentos no momento da menstruação. Então o que é importante na endometriose é que todos os eventos, as dores, a dor para urinar, dor para evacuar, sangramentos e tudo, eles estão bem relacionados com o período menstrual, exceto a dor na relação sexual ou quando a doença já está mais avançada, que a paciente passa a ter uma dor pélvica, uma dor abdominal praticamente constante o mês todo.
Certo, estamos conversando com a doutora Flávia, né, falando aí a respeito de endometriose. Agora a senhora disse que ela pode afetar a fertilidade, né? Isso. Pode acontecer da mulher, por exemplo, ela já ter filhos e depois ela ficar com endometriose? Isso pode acontecer sim, porque a endometriose, como ela é uma doença que vai acontecendo progressivamente, eventualmente a mulher já teve seus filhos numa idade mais precoce, em torno dos 20 e poucos anos, na época em que a doença ainda não tinha se manifestado. E aí ela deseja tentar uma nova gestação depois dos 30, 35. Nesses anos a doença se instalou e pode ficar difícil dela obter esse filho mais demorado e tudo mais nos anos mais prolongados. Certo. A mulher na menopausa pode contrair essa doença? Não, a endometriose é uma doença que ela é limitada ao período reprodutivo. A partir do momento em que a mulher entra na menopausa, os sintomas são bastante amenizados, normalmente a paciente passa a ficar assintomática e não tem mais esse tipo de problema. Certo. Agora, a mulher que sente essas dores, ela vai à procura de um médico, como que é feito o diagnóstico? Através de algum exame? Isso. O diagnóstico, na verdade, o diagnóstico definitivo da doença, ele é feito através de uma cirurgia, que é a videolaparoscopia. Mas não dá para fazer cirurgia em todas as pacientes que têm sintomas sugestivos. Então, o que a gente orienta? Que procure um ginecologista, vai ser feito um exame minucioso, né, um exame ginecológico completo, o toque ginecológico, que já pode dar várias informações. A partir de então, o ginecologista pode solicitar um ultrassom especializado para a endometriose, que é o que mais elucida o quadro, junto com um exame de sangue, que é o CA-125, que deve ser feito nos primeiros dias da menstruação. Esses dois exames associados, eles já dão uma chance boa de se fazer uma presunção de diagnóstico, mas não vai ser uma certeza. O médico só pode bater o martelo e falar é certeza que você tem ou que você não tem, caso a paciente seja submetida a essa videolaparoscopia. Certo. E sendo comprovada que ela tem endometriose, qual o tratamento? Como é o tratamento? O tratamento pode ser feito de duas formas. Existem medicamentos que amenizam ou controlam bem os sintomas, que podem ser desde a própria pílula anticoncepcional, que acaba amenizando muito as cólicas, diminui o fluxo menstrual, o paciente passa a ficar bem melhor, muitos anti-inflamatórios, analgésicos, tudo isso pode ser usado, mas eles não estão solucionando o problema, né? A solução mesmo fica a cargo da cirurgia quando são removidos os focos da endometriose. Então, o cirurgião vai com um bisturizinho dentro da cirurgia, queima ou cauteriza esses foquinhos de endometriose e remove nódulos maiores, alguma coisa que possa estar atrapalhando mais a vida da paciente. Então, o diagnóstico tendo sido feito, então, quando a paciente vai para uma videolaparoscopia, ela pode usar essa videolaparoscopia para diagnóstico e já faz parte do tratamento, porque o cirurgião tem habilidade para já tentar começar a solucionar o problema naquele momento. Ah, certo. Aí ela fica curada. Isso, na verdade, no momento pós-cirúrgico imediato, a gente fala, a senhora está bem controlada, porque como é uma doença que a gente não tem esclarecimentos totais ainda da causa e tudo mais, ela pode voltar. Né? Então, assim, a partir do momento que a paciente foi operada, ela vai estar controlada e aí, a partir daquele momento, o cirurgião vai prescrever para ela um tratamento de manutenção, que pode ser com pílulas, pode ser com hormônios, mas um grande tratamento, que às vezes nem precisa usar praticamente nada disso, é se a paciente melhorar seus hábitos de vida. Então, a gente começa a praticar exercício físico, melhora a atividade sexual e tudo mais, e a paciente consegue começar a ter uma qualidade de vida melhor. Ai, que bom. Certo, estamos conversando com a doutora Flávia, né, falando aí a respeito de endometriose. Agora a senhora disse que ela pode afetar a fertilidade, né? Isso. Pode acontecer da mulher, por exemplo, ela já ter filhos e depois ela ficar com endometriose? Isso pode acontecer sim, porque a endometriose, como ela é uma doença que vai acontecendo progressivamente, eventualmente a mulher já teve seus filhos numa idade mais precoce, em torno dos 20 e poucos anos, na época em que a doença ainda não tinha se manifestado. E aí ela deseja tentar uma nova gestação depois dos 30, 35. Nesses anos a doença se instalou e pode ficar difícil dela obter esse filho mais demorado e tudo mais nos anos mais
prolongados. Certo. A mulher na menopausa pode contrair essa doença? Não, a endometriose é uma doença que ela é limitada ao período reprodutivo. A partir do momento em que a mulher entra na menopausa, os sintomas são bastante amenizados, normalmente a paciente passa a ficar assintomática e não tem mais esse tipo de problema.